Oi, gente, bom dia. Hoje eu estava estudando as escrituras. Domingo é um dia muito especial para nós. E normalmente, né, se nós não estivéssemos nessa quarentena, todos os domingos pela manhã nós vamos para a igreja com a nossa família. E é muito gostoso porque a gente tem a semana inteira aí para cuidar das outras coisas. E o domingo é o dia que a gente procura buscar alimentar só o nosso espírito. E isso é muito bom. E no momento como esse que nós estamos vivendo, não seria diferente, né? Eu falo que a gente fica muito mais suscetível, muito mais sensível a buscar as coisas do espírito. E eu estava estudando um discurso que eu tenho assim, nossa, eu já li acho que várias vezes esse discurso, que o título dele diz que nos momentos de desânimo, que a gente possa se lembrar da viúva de Naim. E para quem conhece, para quem já estudou a Bíblia, vai saber do que eu estou falando. Mas esse discurso, especialmente, o autor, ele teve um ponto de vista muito interessante, porque ele tenta mostrar que aquela viúva, ela deve, talvez, ter ficado a noite inteira orando, exercitando a sua fé, pedindo para que Deus tivesse misericórdia do filho, porque ela era viúva, ela tinha um único filho e esse filho faleceu. E naquela época, você ficar viúva e você perder a sua única descendência era um péssimo sinal, né? Significava que ela ia sofrer, que ela ia talvez ser afastada da sociedade, que talvez ela iria passar dificuldade. E não foi por acaso, né? O autor, ele fala que não foi por acaso que Cristo, ele tenha ido até aquele vilarejo chamado Naim. Talvez Cristo, ele tenha andado a noite inteira para chegar até aquele vilarejo. E quando aquele jovem ia ser sepultado, ele pediu que ele se levantasse. E eu tenho estudado muito sobre fé, gente. E é tão interessante que no começo do ano eu fiz uma meta que eu quero desenvolver a minha fé. Mas eu não quero ter uma fé superficial. A meta que eu fiz é que eu quero desenvolver uma fé exatamente como a viúva de Naim. Porque eu falo que é muito fácil a gente ter fé quando o nosso mar está calmo, quando o nosso mar está tranquilo, como estava antes desse vírus. Tem uma outra passagem na Bíblia que eu falo que é um clássico. É uma passagem que Pedro, acho que muitas pessoas devem conhecer, que Pedro, ele anda sobre as águas. E é interessante porque Pedro, ele teve a fé para andar sobre as águas enquanto o mar estava calmo. Só que de repente o mar começou a ficar agitado. E aí Pedro começou a afundar. Eu falo que eu quero ter a fé que mesmo quando o meu mar estiver muito agitado, eu não vou afundar. E essa, gente, é a verdadeira fé. Tem algumas escrituras que falam que sem fé é impossível agradar a Deus. Que primeiro você precisa ter fé para depois os milagres acontecerem. E eu falo que eu quero realmente ter aquela fé de que eu vou colocar os meus pés e o Senhor, ele vai colocar o chão. Mas sem ter medo, sem ter desespero. Eu não vou falar para vocês que nesse momento que nós estamos passando, às vezes vem um sentimento de angústia, de medo, de desespero. Porém, nós não devemos, de forma nenhuma, deixar que ele fique por alguns milésimos de segundos perto de nós. Nós temos que ter o poder, a autoridade, o autocontrole de afastar esses sentimentos de nós. Porque eles vão vir, com certeza eles vão vir. E nós somos humanos, então é muito normal que às vezes a gente se pegue querendo entrar em desespero. Mas que a gente possa lembrar de verdade da viúva de Naim. Que nós possamos lembrar da mulher com fluxo de sangue, que durante 10 anos ela orou, pedindo por um milagre. E quando Cristo passou pela multidão, eu fico pensando quantas pessoas, talvez tinha ali centenas de pessoas, milhares,
Quantas pessoas ali que estavam doentes, precisando ser curadas. Mas por que será que aquela mulher foi a única ali que foi curada do seu fluxo de sangue? Porque talvez ela tenha sido a única que tenha exercitado a sua fé como Cristo gostaria. Tanto é que Cristo, ele não sabia quem tinha tocado nele. E ele parou e ele perguntou para um dos apóstolos: alguém me tocou? E foi engraçado que, de uma forma assim muito irônica, um deles falou para Cristo: é claro, Cristo, é claro que alguém te tocou. Olha quantas pessoas estão à sua volta. Ele disse: não, alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude. Então eu falo que é esse tipo de fé que nós temos que ter. Porque Cristo, quando a gente tocar nas suas vestes, Ele vai saber. Não importa quantas pessoas, 100, milhares de pessoas à volta dele, Ele vai saber que foi você que conseguiu alcançar esse milagre, porque você exercitou a fé como Ele gostaria que você exercitasse. Então, gente, a minha mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, e tem sido algo que eu tenho buscado bastante, que nesse momento nós estamos passando, que vocês não percam essa fé. Não importa o que aconteça, que a gente não perca a nossa fé, tá bom? Então, essa mensagem que eu queria compartilhar com vocês, num momento que eu sei que tem muitas pessoas desesperadas, algumas pessoas, inclusive, em depressão, tirando a própria vida, por achar que não vão conseguir voltar a ter uma vida normal. Mas eu queria dizer para vocês que se vocês buscarem, se vocês chamarem por Ele, por Deus, seja lá da forma que for, como Ele escutou aquela viúva de Naim, que estava tão distante dele, Ele vai escutar cada um de nós, cada um de vocês, tá bom? Um bom domingo para vocês.